Conhecemos a história de Marta e Maria já há muito tempo. A caminho de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado pequeno de Betânia, a 4 quilômetros de Jerusalém, a cidade santa. E ali eles são hospedados por uma mulher e a sua irmã, a Marta e a Maria. E o texto, então, ele descreve o comportamento das duas irmãs enquanto Jesus está com elas. Numa primeira leitura desse texto do Evangelho, nos surpreende, talvez até ele nos intrigue. A Marta é ativa, serve a Jesus, se ocupa de muitas tarefas, as tarefas da cozinha, as tarefas dos afazeres domésticos, mas ela é repreendida por Jesus por ela agir assim. Já a Maria, ela está calma, ela está passiva, ela senta aos pés de Jesus e deixa Marta servir tudo sozinha, e ela é elogiada por Jesus. Parece que aqui o preguiçoso é elogiado. São estas contradições que a gente às vezes não entende. Então Marta hospedou alguém importante e se ocupa em oferecer tranquilidade ao seu hóspede. A ação de Marta nos parece muito mais simpática. Ora, é alguém que trabalha, é alguém que está preocupada com o bom andamento das coisas na casa. A ação de Marta é simpática. Não deveria ser Marta o modelo que nós precisamos seguir, o modelo de progresso, o modelo de trabalho, o modelo de ação? Será que não é esse o modelo certo? Uma pessoa engajada, uma pessoa ativa, uma pessoa que sem medir esforços trabalha, age. Não é assim que todos desejam que seja uma igreja, uma congregação, uma comunidade? Uma igreja onde os membros trabalham e não se contentam apenas em ficar ouvindo a palavra, as pregações nos cultos, nos domingos de manhã, como é este momento agora. Então, por que Marta estaria errada? E por que a Maria estaria certa na visão de Jesus? Então, o nosso olhar não deve deixar-se enganar pelo sentimento de simpatia nem de empatia. O nosso olhar, ele precisa ver o próprio texto, que ele fornece um critério muito claro para que Jesus escolhesse a atitude de Maria como a mais apropriada naquele momento. O critério é a presença de Jesus. Aquele momento, o critério era a presença do Rei, do Mestre. As duas irmãs não estão sozinhas na casa. Jesus está com elas. E talvez seja esta a sua última visita antes de enfrentar a morte solitária na cruz. É pois na perspectiva da presença de Jesus que a atividade de Marta e a passividade da Maria precisam ser examinadas. Jesus está a poucos momentos de ser preso, está a poucos momentos de ser julgado e de subir ao céu. O interessante é que Jesus não critica o serviço da Marta em si mesmo, mas naquele momento ele não está preocupado com a boa hospedagem. Jesus não está preocupado com o bom cardápio que vai ter de meio-dia. Ele não está preocupado se depois daquele almoço ele poderá ter um momento de descanso numa cama limpa ou não, numa cama arrumada ou não. O
cardápio, o almoço, outros detalhes que faziam parte da boa hospitalidade. Jesus não está preocupado. Há coisas muito mais importantes para se preocupar, porque Jesus está ali e os momentos são finais na vida dele. Então, exatamente porque Jesus está ali, é tempo de deixar levar-se pela palavra de Deus. É como esse nosso momento aqui agora. A partir das 9h, começa o encontro com Jesus. Ele está presente. Nada mais é importante neste momento do que nós ouvirmos o que Ele nos tem para dizer. Jesus está aqui. Essa é a questão principal deste momento. E foi nisso que Maria acertou. Foi nisso que Marta errou. A Marta não conseguiu distinguir entre quando é o momento de servir um chá e quando é o momento de aquietar-se na presença de Jesus. É quando a gente visita alguém, seguidamente eu entro na casa das pessoas, eu, pastor, e estão olhando televisão, e a televisão está num volume alto, e as pessoas continuam olhando televisão. O pastor senta no sofá, a televisão continua ligada, e bem alta até, porque às vezes elas não ouvem bem. Será que esse é o momento de ver televisão? Eu penso comigo, poxa, se eu quisesse ver televisão eu tinha ficado em casa. O mais importante é que agora aquelas pessoas estão com uma visita. E a visita nem é tão ilustre. Jesus é muito mais ilustre. Então é momento de aproveitar aquele instante. Então Marta e Maria são exemplos, são modelos do Evangelho para a nossa própria vivência de fé. O exemplo delas levanta perguntas que nós precisamos responder com sinceridade. Qual tem sido a nossa atitude para com a presença de Jesus Cristo? Ora, se o pastor visita, ele representa, ele é o representante de Jesus. Qual é o lugar que o Evangelho ocupa na nossa vida? Conseguimos aplicar, fazer e vivenciar aquilo que nós temos ouvido, aquilo que o pastor tem dito, aquilo que ele tem falado? Quando para as irmãs Marta e Maria nós somos lembrados que existem diferentes tipos de pessoas na igreja, olhando para elas, sim, nós descobrimos que há diferentes tipos de igreja. Existem pessoas que não querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Não é difícil encontrar pessoas que não têm tempo para ouvir o Evangelho. Pessoas que têm que dormir, que têm que ficar no domingo em casa, descansar para que na segunda possam ser produtivos. Existem pessoas que não querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Não é difícil encontrar pessoas que não têm tempo. Realmente dizem, olha, estou sem tempo, não é minha prioridade. Vou deixar isso para mais tarde. Vou deixar isso para quando eu ficar velho. Normalmente são pessoas que, como a Marta, sempre acham algo mais importante para fazer. Deixam-se escravizar pelo trabalho, pelos afazeres domésticos e jamais encontram tempo para sentar-se aos pés de Jesus, assim como Maria sentou-se. Pessoas para quem uma hora e pouco no encontro, no culto, na igreja, é tempo demais. São quase 170 horas durante a semana. Jesus quer uma para ele, mas é demais. Por outro lado, também existem pessoas que estão tão preocupadas em servir na igreja, estão tão envolvidas e ocupadas que se tornam até mesmo ativistas. Elas também não têm mais tempo para ouvir Jesus, quando estão muito preocupadas com o que acontece ao redor. São pessoas até sinceras, que querem ser úteis, que querem servir, mas nessa ânsia de querer servir,
esquecem do mais importante, a palavra de Jesus, que precisa fundamentar todo o nosso agir. Quantas vezes fazemos muitas coisas, nos ocupamos com tantos afazeres, que deixamos de realizar o essencial, porque fundamentamos a nossa ação naquilo que nós achamos ser o certo, e não naquilo que Cristo espera da gente. Felizmente também existem pessoas que, a exemplo de Maria, param e querem ouvir Jesus, precisam ouvir Jesus, tiram tempo para aquietar-se e aprender como mestre. Então a palavra do Evangelho transforma relacionamentos, ela nos conscientiza e prepara para uma ação condizente com a vontade de Deus. E é a palavra de Deus que nos orienta e nos faz entender e diferenciar os momentos quando nós precisamos nos aquietar para ouvir. E quando é que nós precisamos nos aquietar para ouvir? Quando é que nós precisamos levantar-nos para ouvir? Como nós agimos diante de Cristo, que nos visita e nos fala por meio do Evangelho? Diante da palavra de Cristo que nos é anunciada, quais são as atitudes possíveis que nós temos como seus ouvintes? Lá em João, no capítulo 23, Jesus nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E nós, nesse momento, queremos guardar com muito amor este momento em que nós estamos aqui, em que nós aprendemos com a Maria, em que nós vimos que nem sempre podemos agir como a Marta. Agir como a Marta, sem ao mesmo tempo ouvir atentamente a palavra de Deus como Maria, pode levar-nos a um ativismo religioso, sem sentido, vazio e sem significado. Nem sempre a nossa ação é aquilo que Deus espera de nós. Às vezes Deus diz para nós: olha, para um pouco, deixa de varrer alguma coisa na igreja, senta e presta mais atenção na palavra. O conflito Marta e Maria estão sempre presentes dentro de nós. Ouvir como Maria, mas sem se transformar como uma Marta. Ouvir como Maria, sem transformar esta palavra em ação, como a Marta, pode levar a um desperdício da palavra de Deus e a um comodismo ou uma passividade que também contrariam o Evangelho. Portanto, para concluir, o ouvir de Maria e o servir de Marta são modelos que querem nos mostrar a importância destas duas coisas. Precisamos ouvir com a atenção de Maria e trabalhar com a dedicação de Marta, mas sempre no seu tempo, no seu momento. Então se cumprirá a recomendação do apóstolo Tiago: tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus abençoe esta palavra em cada um de nós. Amém. Nos coloquemos de pé.